Olá pessoal, amigos do Facebook, irmãos em Cristo, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Pavan e eu quero compartilhar com você segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 5 em diante. Essa palavra vai lhe dar entendimento e você vai compreender algumas verdades que são fundamentais para nós entendermos a seriedade dos fatos. Uma coisa importante, você foi criado a partir da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, conforme João capítulo 1, versículo 14. Então nós temos que entender que esse mundo ele foi criado a partir da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, e esse mundo ele está sendo reservado para o dia do Senhor, aonde a Bíblia Sagrada fala algumas verdades e a gente tem que meditar sobre isso. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 5. Versículo 4, e dizendo, muitos dizem, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Agora, olha o que diz a palavra. Eles, as pessoas que questionam a vinda de Cristo, eles voluntariamente ignoram isso. E o que, pastor? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ou seja, o mundo que de outrora ele foi coberto pelas águas do dilúvio, e só 8 almas humanas foram salvas, a saber, Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Noé pregou e anunciou o dilúvio durante 120 anos, porque esse foi o tempo que ele demorou para construir a arca. E quando a arca foi concluída, e Deus auxiliou Noé sobre isso também, o dilúvio veio e consumiu a todos. Então, a terra que hoje nós vemos, o mundo que nós vivemos hoje, ele está sendo mantido pela palavra de Deus. E aí que entra uma questão. Às vezes você se encontra em situações tão adversas. Uma coisa importante, em Deus nós vivemos, nos movemos, existimos. É Ele que mantém a tua vida, então creia nele, Ele vai te tirar de qualquer situação adversa que você possa se encontrar. Agora, na questão, no quesito que envolve a vida eterna, nós temos que entender essas verdades. Nós não somos eternos nessa terra, não somos eternos nessa vida, e você precisa se preparar para se encontrar com Deus, com o teu Criador. E a Bíblia está dizendo aqui no versículo 5, 2 Pedro 3,5, que a terra que existe hoje, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas águas, pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então a primeira vez que Deus julgou esse mundo foi com as águas do dilúvio. Agora olha o que diz o 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra existem, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Que é um conselho. Nós vivemos 70, 80, 90 anos, 100 anos nessa terra e escute, depois não tem mais vida aqui não. Você vai entrar numa eternidade que não tem volta, não tem fim. E uma coisa importante, se prepara para a vida eterna. Creia no Senhor Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas, de tudo que existe e tudo que há. E vou dizer para você, ai de você se você não estiver na palavra. Ai de quem não estiver na palavra. Meu irmão, meu amigo, abra teus olhos, medita nessas verdades. 2 Pedro capítulo 3, versículo 5, 4 em diante. Ali fala mais coisas. O céu e a terra que agora a gente vê passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão em fogo. A primeira vez que Deus deu cabo desse mundo foi com as águas do dilúvio. Mas uma coisa importante, Deus deu oportunidade para Noé e a família dele serem salvas. E foram. A nossa geração, ela é pós-dilúvio. Antes do dilúvio, começa a vida humana com Adão e Eva. E aí no dilúvio, quem é salvo? Noé e a sua família. E a nossa geração, ela é pós-dilúvio. Mas agora Deus está dizendo, nos advertindo através da vida e ministério do apóstolo São Pedro, que essa terra que nós vemos, que nós contemplamos, vai passar com grande estrondo, ou seja, vai passar com fogo, vai passar pelo fogo.
O Senhor Jesus, ele foi claro, ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Então, de tudo que temos visto nesse mundo, nessa vida, a única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. E vou dizer mais: e aqueles que nela creem. Por quê, pastor? Porque tudo foi criado através da palavra, tudo foi criado a partir do verbo, que é Cristo. Volto a dizer, leia João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, e depois o versículo 14, você vai entender essas verdades. Por isso, entenda isso. É muito importante que você se volte para o teu Criador, para o Senhor Jesus Cristo. Ele te deu vida desde o ventre da tua mãe. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da tua vida. Tudo que você passou já nessa vida, Deus, Ele permitiu que você passasse. Mais um detalhe: Ele tem cuidado de você, para você ouvir essas verdades e se voltar para a palavra. Se volte para a Escritura Sagrada, pelo amor da tua alma. Porque esse mundo que a gente vive, ele está sendo preparado para a volta de Cristo. Quando vai ser essas coisas, pastor? Nem Jesus sabe o dia da vinda dele. Muito menos eu vou saber. Agora, o dia do Senhor, a Bíblia diz que virá como ladrão de noite, em que os homens não sabem a hora e nem o momento que vai vir, e vai pegar todos de surpresa. Então, por amor da tua vida espiritual, da tua alma, da tua família, se volte para Jesus, se volte para Cristo, vá para a igreja, pegue a sua Bíblia que você tem na sua casa, esteja em nossos cultos, amigos de Gramado, de Farroupilha, das cidades circunvizinhas. Não brinque com a sua vida espiritual. Nós estamos vivendo num tempo e a vida passa tão rápido, pessoal. A vida passa voando. Daqui 36 anos, eu vou ter 80 anos se eu chegar até lá. E daqui 36 anos, que idade você terá? Por isso, uma coisa importante: nós não somos eternos aqui agora, mas nós estamos nesse tempo presente, nesse tempo limitado, nos preparando para a vida eterna. Então se prepara para a vida eterna. O Senhor Jesus morreu por você naquela cruz com o propósito de salvar você. Eu estou aqui no meu carro, senti de pregar essa palavra e é muito forte. É em parte até pesado para a gente ouvir, né? Porque a palavra de Deus, ela diz claramente, né, que os céus e a terra que agora existem, eles vão passar com grande estrondo. E é o que diz daí a partir do versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é eterno. E Ele nos criou para sermos eternos. A Bíblia diz que esse corpo mortal que nós temos será revestido de imortalidade. Por isso, entenda uma coisa: você está sendo chamado para a vida eterna. Não limita a tua vida só a esse tempo presente. A tua vida é muito mais do que isso, do que esse mundinho aí caído que nós estamos vivendo por enquanto. Nós temos uma vida eterna preparada pelo nosso Deus, e pode ter certeza que aquele que crê no Senhor Jesus vai entrar nela. Jesus disse: eu voltarei para meu Pai, preparar-vos-ei lugar, e outra vez voltarei e levarei vós para mim mesmo. E aí ele diz no 9, o Senhor não retarda a sua promessa. A promessa de Deus não tarda, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Sabe por que Deus não destruiu ainda esse mundo? Porque Ele quer que os homens se arrependam dos seus pecados. Por isso, entenda uma coisa: Deus deu cabo da raça humana na primeira vez com as águas do dilúvio. E teve um homem sábio chamado Noé, que pregou a palavra e evangelizou a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Eu sempre que prego essa palavra sobre Noé, sobre o dilúvio, eu digo: é interessante, né? Foi só Noé, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. E onde estava a família das noras de Noé? Onde estavam eles? Desprezaram a palavra, não creram, acharam que Noé estava louco. E a Bíblia diz que quando a arca foi concluída, a porta se fechou, Deus selou por fora e ninguém mais foi salvo. A oportunidade, pessoal, a oportunidade de você ser salvo é aqui agora. Não te engana. Você não vai ter outra chance a não ser agora. Essa vida que você tem, esse período de tempo que você está na terra, é o período de tempo que Deus te dá para você se arrepender dos pecados e ser salvo. Por isso Deus te chama para a vida eterna. Ele chama você e a sua família. Eu estou falando aqui para pais que dão a vida pelos filhos, morrem pelos filhos. Uma coisa, se preocupe: dá a palavra para os teus filhos. Porque pessoas que você ama
infelizmente, se não abrir o coração para Deus, não vão entrar na vida eterna. Por isso, entenda uma coisa, o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. E aí olha o que diz o 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Portanto, meu irmão, abra teus olhos, abra teu coração, vá para a igreja, leve sua família na igreja, para com essa coisa de mesquinharia. Aquilo que Deus diz na palavra, viva, creia. Você quer ser salvo? Você quer ir para o céu, né? Só tem um jeito. Não existe outra maneira de ser salvo, a não ser crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não creia em igreja, não creia em nada, a não ser no Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo que te salva. A salvação não vem dos homens. A salvação vem de Cristo. Não crê em placa de igreja. A placa de igreja não morreu por você na cruz do Calvário. Ou morreu? Quem morreu na cruz do Calvário para te salvar foi o Senhor Jesus. A salvação vem por Cristo, não vem por homem nenhum, a não ser pela segunda pessoa da Trindade, a saber, o Senhor Jesus, que me criou e criou a você. Por isso, naturalmente, Deus Pai envia quem? Ele envia o Senhor Jesus, que é o Filho, para morrer por nós na cruz, porque Cristo nos criou. Então, o mesmo que me criou e criou a você desde o ventre da nossa mãe, é o que morre por nós na cruz do Calvário. Deus não iria enviar outro. Por isso esquece, você não entra no céu a não ser através de Cristo. Não adianta teimar com Deus. Por isso abra teu coração, creia no Senhor Jesus e tenha a vida eterna. Eu sempre digo uma coisa, por que Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria estão no céu? Porque eles creram no Senhor Jesus. Ai daquele que não crê no Senhor Jesus. Porque entenda uma coisa, os anjos são os anjos, os santos são os santos, mas Deus é um só. Não bota a tua vida e a tua fé em ninguém que não seja Deus. A saber, Deus Pai, o Filho, que é o Senhor Jesus e o Espírito Santo. O Deus Pai criou todas as coisas através do Filho, pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de fôlego de vida. Uma coisa, o Filho vem, morre na cruz do Calvário, ressuscita, ascende aos céus e depois ele envia quem? O Espírito Santo, que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. E o maior pecado dos homens é não crer no Senhor Jesus. Então, não fuja de uma realidade onde Deus é um só. O apóstolo São Paulo disse, ainda que o mundo creia e os homens creiam que há muitos deuses, para nós existe só um Deus. E só existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Esse Deus é Espírito e Ele enviou o Filho dele, que é o Verbo, que é a palavra, que através da qual os céus e a terra foram criados, tudo que existe foi feito através do Senhor Jesus, porque em Gênesis Deus diz, haja luz e houve luz. Por isso entenda isso, pelo amor da tua vida espiritual, você não será salvo por ninguém, a não ser pela fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, eu abençoo todos quantos me ouvem e vão me ouvir. E Pai, que todos possam ter entendimento acerca dessas palavras. 2 Pedro capítulo 3, Pai, que as pessoas possam ler e compreender a seriedade dos fatos. Aonde, meu Deus, os céus e a terra que agora existem, estão sendo preparados para o dia do Senhor, quando esse céu e essa terra passarão com grande estrondo. Porque, meu Deus, tudo que foi criado por Ti vai se resumir à palavra. Tudo vai se resumir à palavra e tudo será recriado, ou melhor, o Senhor fará novos céus e nova terra pela palavra do teu poder, aonde o Senhor habitará com os homens por toda a eternidade, aqueles que creram em ti e foram salvos. Por isso eu oro por todos, que todos possam compreender essas verdades e terem a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Tome posse da bênção, leia, medite muito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 em diante, o versículo 4 em diante que eu ministrei agora nessa live, e fique de cabelo em pé, meu irmão. Fique de cabelo em pé. A terra que a gente vê
pisa hoje, e o céu que a gente vê hoje estão sendo preparados para o dia do Senhor, aonde Deus vai julgar os homens ímpios. Não viva a impiedade. Deus chama você para a vida eterna. Ele criou você por esse propósito. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Dê valor para a tua vida e creia no Senhor Jesus. Ele chama você para a vida eterna. Esse corpo que é mortal, a Bíblia diz, será revestido de imortalidade. E estaremos para sempre com o Senhor. Deus não criou. Você não é um pedaço de carne. Você é um espírito que tem uma alma e mora num corpo físico. Deus te abençoe muito. Conte com a nossa oração. E hoje estarei em Farroupilha às 19h30 em uma grande concentração de fé e milagres, adorando o Senhor Jesus, pregando no nome do Senhor Jesus, orando no nome do Senhor Jesus, invocando o nome do Senhor Jesus, e pode ter certeza, Ele vai operar maravilhas. 19h30, Júlio de Castilhos 417, em frente à Câmara de Vereadores. Hoje eu aguardo por você. Quarta-feira, toda quarta-feira estou em Farroupilha ministrando a palavra aí para os amigos de Farroupilha. Um detalhe importante: leve a sua Bíblia, a Bíblia que você tem na sua casa, para meditarmos juntos, e você vai ver que a palavra que eu tenho na minha Bíblia é igual à sua palavra. É igual à sua Bíblia, melhor dizendo, a palavra que está na sua Bíblia, em nome de Jesus. Deus abençoe muito, grandemente, um grande abraço e fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.